Eu tenho 85 centímetros desse viscose para fazer o corte dessa minha blusa. Tecido dobrado no meio, orelha com orelha. Depois eu dobrei novamente, formando duas dobras. Eu vou usar essa minha blusa azul para fazer o corte. Também é tecido, soltinha, tá? Eu vou deixar assim, com um comprimento de 43 centímetros para a minha blusa, tá? Você pode deixar o comprimento que você quiser. O restante, tá? Que eu tenho aí mais ou menos 40 centímetros, eu vou usar para fazer o corte das manguinhas. Vou cortar copiando o decote, queda do ombro dessa minha blusa. Eu vou levar o comprimento até na altura da ponta da cava dessa minha blusa azul, tá? E a partir daí eu vou descer o corte, passando 2 centímetros da cava. E a partir daí eu vou fazer essa pequena entrada, essa voltinha, acompanhando aí a largura dessa minha blusa azul que eu tô usando como base pro meu corte, ó. Fiz essa pequena voltinha aí entrando, tá? Só para ficar uma pequena manguinha como referência na hora de eu encaixar a continuação da minha manga. Aqui com uma das partes eu vou alterar o decote da frente, vou manter redondo, eu só tô tirando aí uns 5 centímetros a mais, tá? Tô aprofundando. E é isso. Frente, decote redondo, decote alto e costas, eu vou deixar meu tecido assim, dobrado e vou dividir essa parte das costas em duas, eu vou cortar no meio. Gente, desculpa, o tecido está totalmente amassado, eu não passei. Eu sei que tem gente que reclama, não gosta. Já colocaram aqui nos comentários para mim que eu sou relaxada, não sou profissional por causa disso, mas olha, isso não me define, tá? Eu costuro com tecido amassado, seja ele como for, eu consigo finalizar e fazer um bom acabamento, tá? Mas desculpa, tá assim, é que eu não tive tempo de passar e trazer uma imagem mais bonitinha, tá? Aqui, como vocês estão vendo, eu precisei cortar revel para o acabamento da parte das costas. Essa abertura eu vou finalizar com o revel. Então, o revel ficou assim, deixei ele com 5 centímetros de largura, tá? E para frente também eu usei revel. Eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo, que é o corte e costura de revel, tá? Se você tem dúvida, clica aqui embaixo e assiste antes de cortar. Agora, para a continuação da minha manguinha, ó, eu vou cortar. Eu tenho essa faixa, eu tenho 2 pedaços, 2 retângulos desse, tá? Então, eu tô deixando ficar bem mais largo do que a largura da barrinha dessa minha manguinha e da blusa. Porque eu vou precisar fazer uma continuação aí da minha manga, vou deixar ela bufante, com volume, tá? Então, com meu tecido dobrado, eu tenho 35 centímetros de largura, tá bom? Eu vou localizar o meio e vou jogar 10 centímetros para cada lado. Eu vou deixar 20 centímetros no total aí, tá? Para cada parte. Na barra dessa minha blusa, eu vou deixar dobrado com 20 centímetros de largura, tá bom? E vou fazer um corte afunilando, desse jeito, ó, ficando 10 centímetros para cada lado a partir do meio, da marcação aí do meio que eu fiz com a unha, tá bom? Aí em cima vai ficar volume, para eu fazer umas preguinhas, e embaixo também vai ficar volume, que eu vou passar elástico. Então, como vocês podem ver, ó, cortei 4 partes iguais. O tecido estava espelhado, tá? E eu fiz o corte. Assim, agora eu vou levar para a máquina e vou costurar somente um lado. O outro lado eu não vou costurar. Então, aqui eu comecei a costurar, tava no ponto zigue-zague, eu não sabia, né? Eu troquei pro ponto reto. Vira e mexe, isso acontece comigo, tá? Vou costurar, tá no ponto zigue-zague. Aí eu esqueço. Então, aqui eu tô marcando aonde eu vou colocar a tirinha de amarração. Eu vou usar para fechar essa abertura das costas, tiras, tá? Então, você, antes de começar a costurar, você já marca aí a altura que você quer colocar as suas tiras. Para costurar essas tiras, eu usei
o retalho, né? Eu cortei tirinhas de mais ou menos 25, 30 centímetros por 3, 4 centímetros de largura do tecido, tá bom? Assim eu consigo costurar esses pedacinhos para fazer o acabamento. Você pode usar botão para fazer o acabamento também, tá bom? Botão, pedacinho de elástico, aquele rolo T, tá? Para fazer o fechamento. Eu já trouxe essa costura aqui também, tá? Então vai ficar assim. Eu coloquei somente 2 tirinhas, mas você pode usar mais, tá? Para deixar mais seguro, mais fechadinho na parte das costas, você decide. Então aqui eu travei a minha agulha, levantei o pezinho do calcador, vou colocar o meu cadacinho bem próximo, bem juntinho da minha agulha e vou costurar. Aí na mesma altura que eu fiz a costura na outra lateral, tá? Aí que eu vou marcar, que eu dei 15 centímetros mais ou menos. Aí eu vou colocar a próxima tirinha, né? E assim sucessivamente, depende do comprimento que você vai deixar a sua blusinha. Minha blusinha eu deixei com 40 centímetros de comprimento, mas você pode deixar mais comprida, tá bom? Pode deixá-la abaixo da sua cintura, né? Mais compridinho um pouquinho. É porque eu tinha 85 centímetros somente desse viscose. E como eu gosto de blusinha estilo cropped, tá? Aí eu decidi fazer esse modelo pra mim. Então, você decide o comprimento da sua, tá? Você pode deixar com 50 centímetros de comprimento, que vai pegar aí acima do cós da sua calça. Pode deixar com 55, 60, vai ficar bem mais compridinha, tá bom? Então, aqui, com a continuação da minha manguinha, né? Eu fechei a lateral. Depois que eu fechei a lateral, fiz o acabamento na margem da costura, eu vou fazer bainha na barra, por isso que eu não fechei a outra lateral, tá? Deixei aberto, porque assim eu faço a bainha na barra da minha manguinha aberta e passo o elástico por dentro. Então, eu vou deixar a largura para passar o meu elástico, ele tem 1 centímetro de largura, eu vou deixar essa minha bainha com 1,5 centímetro. Então, aqui com a ajuda de uma pinça, eu vou passar o meu elástico. A largura do elástico, né, que você vai deixar para o seu braço, você pega uma fita métrica e meça, tá? Pra ver aí o comprimento. A minha eu deixei com 25 centímetros de comprimento, tá? Se eu não me engano. Então, você vê o que fica confortável. O ideal é que não fique apertado, que ele fique ajustado, tá? E ao mesmo tempo um pouquinho frouxinho, para ficar confortável no seu braço. Passou, segura com o alfinete a pontinha, depois você passa aí uma costurinha segurando de cada lado. Assim você fica seguro que o elástico não vai soltar e voltar. Então, aqui na mesa, ó, com a parte da frente, eu costurei o revel. Eu tô usando o alfinete para segurar, tá? O revel assim para dentro. Agora eu vou juntar as partes, frente e costas. Eu preciso costurar os ombros, somente, tá? Para dar continuidade aí na minha costura. Então, eu vou manter assim, revel com revel, costura sempre batendo uma em cima da outra, ombro com ombro. Eu vou jogar o revel todo para trás e segurar com o alfinete. Do outro lado a mesma coisa. Então, se você está gostando da costura, tá compreendendo, deixa o like aqui para mim, se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? Segura o outro lado também com alfinete.
leva para a máquina e costura. Essa parte eu não vou mostrar costurando não, tá? Já vou adiantar. Então, ó, costure, faço acabamento na margem da costura. Então, depois de costurado, eu vou encaixar agora a continuação da minha manguinha, tá? O comprimento da sua manga, você também decide, tá bom? Deixei a minha com 40 centímetros, você pode deixar menos, se preferir. Então, vou manter assim, costura batendo uma em cima da outra, tá? Estampa com estampa, ou lado direito com o direito do tecido, tá bom? Então, segura o meio com o alfinete, depois vou segurar já as pontas. E como eu deixei tecido a mais, né, para fazer volume, vai sobrar aí, eu vou fazer preguinhas. Ó, seguro uma, vou fazer 3 preguinhas de cada lado. Mais uma preguinha, seguro com o alfinete. Mais uma preguinha e seguro com o alfinete. Então, ó, esse lado eu tô fazendo as preguinhas todas viradas para o meio, tá? Para dentro. Desse outro lado a mesma coisa. As preguinhas vão ser pro mesmo sentido, todas viradas pro meio. Pro meio aí que eu digo é o meio da costura, tá? Segurou tudinho com o alfinete, leva pra máquina, costure, tá bom? Passo a costura, depois faço o acabamento na margem da sua costura, passa no overlock ou no zigue-zague, tá? Essa parte aí também, como eu disse, eu vou adiantar, não vou mostrar na máquina. Então, aqui, ó, costurei, ficou volume, tá? Eu vou precisar fazer na frente preguinha, senão vai ficar muito largo. Então, como eu já tenho aí a marcação do meio, eu vou jogar, vou dobrar aí bem certinho para cada lado, ó, de cada lado eu vou dobrar, levando até o meio e vou subir uma pence, né, de cada lado aí, 14 centímetros. Eu vou dar uma distância de 1,5 centímetro e vou subir 14 centímetros de pence. Depois de fazer isso, né, essa pence eu só deixei na parte da frente, tá bom? Não fiz na parte das costas, senão vai ficar muito justinho. E eu queria ela soltinha mesmo na cintura. Agora eu vou pra máquina e fecho a costura aí das laterais, faço o acabamento de bainha. Então, vamos lá terminar. Então, aqui eu tô mostrando que você pode fazer o acabamento de pesponto por toda a volta aí de decote, da abertura das costas, tá? Esse revel, você joga, deixa ele viradinho para dentro e passa a costura de pesponto, fazendo o acabamento. Eu não vou fazer porque eu tô usando uma linha que é diferente da cor desse tecido. O tom é parecido, tá? Mas a cor não é exata. Então, eu vou deixar para fazer esse acabamento depois. Mas você faça o acabamento do seu decote, tá? Com pesponto. Aqui eu tô fechando as laterais. Então, mantém costura uma em cima da outra. Depois de fechar a costura, faça o acabamento na overlock ou no zigue-zague, tá bom? Se fizer no zigue-zague, depois você refila aí a sobra de tecido. Com uma tesourinha você corta aqueles fiapinhos para ficar tudo limpinho por dentro, tudo bonitinho.
Agora eu vou fazer a bainha, vou deixar minha bainha com 1 centímetro de largura. Lembrando que tem moldes no meu site, moldes com gradação completa do 36 ao 48 para facilitar aí os seus cortes, suas costuras, tá? Para você que pensa em vender a sua costura também. Tem moldes de vestidos, macacão, calça, blusas. Pretendo colocar mais moldes lá, tá? No site em breve. E você que tá gostando, não esqueça do meu like. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, acione o sininho para não perder notificações de quando eu voltar com novos vídeos. E você que tá começando, que é iniciante na costura, tá aqui uma costura fácil para você. Um corte de manguinha que tá fácil, não tá difícil, tá? Se tem alguma dúvida, treina os seus cortes no TNT, aquele TNT de baixa gramatura, que tem... É mais molinho, tem movimento, né? Assim você pode cortar, costurar, testar, ver se ficou bom. Aí você corta no seu tecido principal. Aqui na mesa, com o resultado da minha costura, com o meu tecido passado, né? A minha blusinha passada, né? Enfim, terminei. Então, como eu disse, ó, você pode colocar mais tiras, tá? Depende aí do comprimento que você vai deixar, você pode colocar botões, você pode deixar essa blusa mais comprida, não precisa deixar curtinha, tá bom? Então, as preguinhas ficaram só na frente, nas costas, não tem pregas. Ó, esse acabamento aí na costura, aí na barra, você joga pro lado e passa uma costura dando retrocesso, tá? Faça esse acabamento. Eu vou deixar aqui no meu corpo para vocês verem o resultado. Tá aqui uma blusinha fácil de cortar, costurar, atual, né? Você encontra vários modelos desse por aí em vitrines. Você pode deixar mais comprida, que eu tô mostrando que você pode deixar acima da barra do cós da sua calça, né? Ou mais comprida, como você decidir. Eu deixei curtinha assim porque a quantidade de tecido que eu tinha, eu gosto de blusas curtinhas. E isso vai muito do gosto, né? Do comprimento da manguinha também. Eu espero que vocês tenham gostado, principalmente compreendido o corte, a costura. Se tem alguma parte que não compreendeu, volta aquele pedacinho, assiste novamente. Deixa o like aqui pra mim, se inscreva no canal. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.